A gente é referência praticamente para tudo. Natural, né? Nossa capacidade de raciocinar, de compreender que existimos. E pensamos a vida a partir de nós. Aí ele diz assim, se alguém fosse escrever um texto, vamos, como é que é o seu nome? Maria. Se eu pedir para Maria, assim, Maria, narra uma coisa para mim, o pai escreve isso, a gente vai distribuir. Aí a Maria ia pensar assim, gente, o que eu vou fazer? Ela estou pensando o seguinte, eu preciso de começar esse texto de uma forma, assim, eu tenho que empolgar a pessoa, animar a pessoa de ler. Né? Pois bem. No primeiro dia, nós não estamos lá. Não é verdade? No primeiro dia está que separou a luz das trevas. Porque as águas já existiam. Porque o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, era como se tudo estivesse em Deus. E ali, claramente, aqueles estudiosos nos dizem que era uma competição que existia para quem estava no exílio diante do Deus da Babilônia, o Sol. Tipo assim, né? Quem é o seu Deus? O meu nem existia ainda as estrelas, nem existia o sol que separou a luz das trevas. Nós não estamos na criação nem no meio, porque você teria escrito assim, eu quero animar as pessoas para lerem, mas quando você estiver lá na frente, lá na metade do meu texto, pode ser que as pessoas estejam um pouquinho desanimadas de continuar a leitura. Então, eu vou colocar um fato maior para que a Bíblia chegue até o fim. Nós não estamos na metade desse processo de criação. E vou fechar o meu texto com uma chave de ouro, não é isso? Para todo mundo, então, sair assim, que bacana. Nós também não estamos no último dia. O último dia é reivindicação de quê? Do descanso. A gente se entender na obra da criação é muito importante. Porque é dessa nossa compreensão é que vai nascer as atitudes que nós temos. E muitas vezes, essa postura humana de se achar referência e de que todo o criado está em função de nós mesmos. Esse ano que vem, a campanha da fraternidade, ela tem como ideia, fraternidade e ecologia integral. E lá no cada dia, né, Deus, tudo é amor, lá no fim, isso é muito bom, mas nesse dia os animais foram criados junto conosco. Não vamos só não, vamos ter um dia para a nossa criação. E é interessante que se a gente pensar nessa perspectiva, mesmo entendendo que isso é uma narrativa, né, não tinha nenhum repórter lá no lugar, não tinha WhatsApp, ninguém dizendo como é que ele ia criando e ia passando para nós. Né? É um processo, mas até nesse processo nos coloca que a natureza já existia quando nós aparecemos. Não querendo fazer comparação, porque um texto não quer competir, desfazer, completar ou concluir um com o outro, mas é esquecendo disso. Então a igreja escolhe num ano muito importante. Porque o ano que vem nós vamos ter várias datas, algumas comemorações e eventos importantes. Um deles são os 10 anos da encíclica Laudato Si, que foi inspirada no Cântico das Criaturas de Francisco, que estará completando no ano que vem 800 anos.
Então, durante esse período, nós sabemos ser pertinho, é quase que uma abertura, né? No período quaresmal, a ecologia integral. Ao mesmo tempo, no ano que vem, nós vamos ter outros momentos, ano jubilar, mas nós vamos ter no final do ano um evento muito grande no Brasil, que é uma conferência que acontece todos os anos, em nível internacional, de negociação entre os Estados que assinaram a Convenção do Clima e buscam saídas para a crise que nós vivemos. Então, ele vem dentro de um contexto muito forte. Então, ecologia integral. Aqui, uma coisa que nós não podemos separar é que a campanha da fraternidade ela acontece no período da quaresma, né? E que é um período, vamos dizer o seguinte, que é uma oportunidade para fortalecer a nossa conexão com Deus a partir de uma perspectiva da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento importante da igreja. Na tradição popular também, a quaresma é muito importante. E a igreja, num dado momento, a gente vai ver um pouquinho isso quando a gente entrar no tema, ela resolve fazer com que essa reflexão ela faça um diálogo com a realidade. Né? Então, se é um momento em que a gente nós vamos nos abrir, né, para fazer uma reflexão da nossa própria vida, cada ano vai ter um tema. Mas, ano que vem, ela vai fazer 61 anos enquanto uma campanha nacional. Mas ela inicia-se em 1962, no Rio Grande do Norte. Dom Eugênio Salles era tudo na mesma época que surgiu o movimento de educação de base, também na diocese dele. Também na diocese dele de Volta Redonda nascem as comunidades eclesiais de base. Depois ele vai para o Rio de Janeiro, se torna cardeal e arcebispo durante muitos anos na diocese do Rio de Janeiro. Mas, em 64, nós estamos durante o Concílio Vaticano II, e se começou a pensar na importância. Ela nasce como uma campanha quaresmal para arrecadar, durante o período, né, jejum, oração, né, e um ato de caridade. O gesto concreto, depois que a campanha da fraternidade sempre fala. E quem colocou, era secretário da CPB naquela época, Dom Helder Câmara, lá em Roma ainda, ele se reúne e pensa, essa é uma ideia muito boa, que poderia se tornar uma campanha durante o período da quaresma, em que toda a igreja do Brasil ela vai refletir sobre o mesmo tema, ela vai então celebrar, ela vai cantar, ela vai se manifestar toda diante de uma realidade. E aí, então, é que começa com 70 dioceses, em 65 com 91, ela se torna, então, uma campanha nacional. E ela passou por 3 fases. A primeira fase foi de 64 a 72. Os primeiros anos da campanha da fraternidade eram baseados na Constituição Apostólica Lumen Gentium, sobre a Igreja, um documento do Concílio Vaticano II
refletir sobre a igreja, que fala da importância da participação do povo de Deus, da participação do leigo, da leiga, enquanto adultos dentro da igreja. Então, os primeiros temas eram como ser cristão, etc. Eram sempre temas internos nossos. A partir de 73, começou a ter um foco social. Então, ela começou a ter como pano de fundo uma outra Constituição, a chamada Gaudium et Spes, que fala sobre as alegrias, as tristezas, que nós, enquanto igreja, vivemos a partir da nossa convivência e serviço na sociedade. Então, o olhar sobre a sociedade. E a cada ano, nesse período, como pano de fundo, esse documento, é lá que os documentos da igreja, o magistério, etc., participavam, mas vamos dizer assim, o que marcava esse traço, se a gente vê pelas datas, a gente entende um pouco porque você tem uma primeira fase de participação, da importância de ser igreja, né? De uma igreja participativa, de uma igreja do povo de Deus, para uma igreja participativa, povo de Deus, que está atenta à realidade. E por que isso foram passos que transformaram a maneira como nós vivemos a Quaresma? Porque na tradição nossa religiosa, tem gente que brinca assim, que a participação da igreja começa na quarta-feira de cinzas e acaba na sexta-feira da Paixão. Nunca chegamos no domingo de Páscoa. Basta ver a frequência. Hoje talvez nem tanto de terra, mas também, como a gente vê no Brasil. Mas é porque a dor e o sofrimento marcam muito na vida do povo. Né? Vai lá ter as tradições indígenas do morto, né? E assim por diante. Mas começar a perceber que essa paixão, morte e ressurreição de Jesus está dentro de um projeto. Dentro do projeto de Deus para o ser humano na sociedade na qual nós vivemos. A partir, então, de 1985 em diante, aí começam desafios, né? O processo de abertura que nós vivemos, e o processo de abertura, os desafios democráticos, os desafios de participação. Porque se antes a gente estava no regime mais fechado, agora nós estamos de condição. Então começa a aparecer temas de saúde, começa a aparecer vários temas, que são temas muito concretos a partir das experiências e da vivência da própria igreja e de resposta da igreja para a sociedade. E por isso, até hoje, né, o papel da igreja no Brasil é muito grande. Né? Ela tem como não a única, mas como um espaço de interlocução com toda a sociedade. E por isso que quantas vezes, e até hoje, o tema da campanha da fraternidade, ele incide dentro da igreja, mas ele também reflete nas outras realidades da sociedade. Então nós temos a evangelização da Quaresma, a campanha da fraternidade, ela nasce, então, ela vai integrar a solidariedade da perspectiva da conversão cristã e de temas da nossa sociedade, ou seja, da nossa vida, em família, no trabalho, no dia a dia. E ela, nesse período, então, de quarta-feira de setembro de Ramos, ela trabalha também com arrecadações para as obras sociais que muitas vezes, no fundo que se gera, são aplicadas em relação ao tema que foi feito pela campanha. Tem um fundo, né, que cada paróquia depois recolhe um pouco, passa para duas criações, que vai também para o nacional, e ali alguns projetos nascem como forma de resposta. Então, como uma forma integrada
de ação de amor e de serviço e de caridade. Os famosos gestos concretos. E 3 pontos são fortes da campanha da fraternidade. O primeiro é fortalecer a nossa vida fraterna, a nossa vida enquanto comunidade cristã. Promover a justiça e o amor. Papa Bento XVI, na encíclica A Verdade do Amor, Caritas in Veritate, ele diz o seguinte: o amor é superior à justiça, mas não existe amor sem justiça. Isso é muito importante, né? Porque a base do amor está na justiça. Ele vai além. Ele implica perdão, ele implica uma série de outras atitudes. Mas não existe amor sem justiça. E, obviamente, nessa perspectiva, como ela também chama a reflexão, chama a revisão de vida, e chama, como o profeta Isaías diz, uma própria penitência que agrada a Deus. É livrar daqueles que sofrem, é livrar os oprimidos das algemas da injustiça. É livrar os que sofrem daquilo que motiva esse sofrimento. Então, é uma reflexão que nos leva a um sentido da vida. E esse sentido, então, ele faz parte do nosso processo de evangelização. Então, nesse momento, a igreja convida que essa atitude perpasse toda a nossa apostolagem. E a partir de 67, a campanha da fraternidade, então, ela lança o texto base. Esse texto base, né? E a partir de 1970, ainda Paulo VI, todo ano o Papa manda uma mensagem. Né? Ela é gravada antes, mas normalmente o Papa precisa, essa mensagem é divulgada. E o texto que vocês têm, quem não tem um texto, se quiser, eu posso mandar no WhatsApp, eu mando para alguém, eu tenho em PDF, igualzinho pelo livro. Aí, ele parte de uma metodologia que ficou muito conhecida, mas é bom ter um livro, irmão, apesar de que hoje em dia todo mundo deixa passar bem, né? Mas a gente é velho, a gente pode ser patrão. Aí, veio jogar e agir. E são momentos que nos ajudam aí, como metodologia, né? Ajuda se a gente está pensando na programação, pensar no trabalho, ou discutir algum tema, eu enxergar esse tema, e cada quando eu enxergo, eu já estou enxergando os valores do Evangelho, na chamada de julgar, não enquanto julgar de tribunal, né? Mas de discernimento que nos leva a um agir que nos leva a celebração. Então, toda essa dinâmica está na campanha da fraternidade. Ali. O tema ecologia, ele é um tema recorrente na campanha da fraternidade. Porque está acontecendo, não tem agora aparecendo na ecologia. Coincidentemente, em 1979 foi quando eu fui lá para o Vale de Jatobá para experimentar com os franciscanos. Foi um ano, meu postulado era por um mundo mais humano, preserve e inteligente. Essa reflexão, que depois do texto da campanha da fraternidade no julgar, nós vamos ver que faz parte da tradição da igreja, e nós franciscanos, muito mais ainda temos essa consciência, mas vieram vários outros temas. 86, fraternidade à terra, terra de Deus, terra de irmãos, falava sobre a distribuição da terra, sim, mas falava da terra enquanto vida. Por isso,
Não pode ser apropriada para o lucro somente, não pode ser apropriada enquanto os outros passam fome, mas como um bem. Mas na medida em também que a humanidade, que a sociedade começou a entender melhor os processos ligados à questão ambiental, a nossa consciência também vai mudando. Mas em 86 aqui, ó, nem tinha acontecido. Em 79, já tinha acontecido a primeira conferência sobre o meio ambiente lá em Estocolmo. Lá do Rio de Janeiro tinha acontecido aquela Rio 92, com as Nações Unidas, né? Em 1992. Depois vem Fraternidade e Povos Indígenas, né? Tem o tema que faz parte da sexualidade, né? E da forma de chegar dos povos indígenas à terra sem mares, né? Uma crença de que existe uma terra sem mares. Aliás, a terra foi feita sem mares. A terra, o projeto de Deus é sem mares. Depois, fraternidade é a água é fonte de vida, a água não é uma mercadoria. Distribuir a água, enganar, plantar, é cobrado por Deus. Mas a água, ela é força que nos dá vida. Ela é fonte vital. Depois veio a campanha de 2007, que fala, então, da nossa vida e da nossa missão no chão, até chegar esse processo de conscientização. Vamos lembrar que o Papa Francisco chamou pela primeira vez um sínodo baseado no mioma, reconhecendo a nossa relação com as coisas. Nós não conseguimos viver sem a natureza, porque nós somos a natureza. Vamos ver isso aqui aos poucos. Né? Até para alimentar, a gente precisa da natureza. Para respirar, a gente precisa da natureza. Essa relação vital é importante e faz parte do processo da criação. Depois, nós vamos ver a diferença que uma não combate a outra, não diminui, mas completa. É quando a gente fala natureza e quando a gente fala criação. Qual que é a intenção dessas duas coisas? Depois vem fraternidade e vida no planeta, que fala que toda a criação geme em dores de parto, ou seja, quando lá na frente se fala em novos céus e novas terras, tudo caminha na direção dele, tudo foi feito por ele, para ele, e em vista dele, Jesus. Então a criação, ela caminha em direção a Deus. Né? E vamos lembrar, o mais que tem gemidos, o parto não é uma doença. Né? O parto é a maravilha da vida, do ciclo da vida. Em 16, veio a nossa responsabilidade, aí nós já tínhamos a encíclica Laudato Si, sobre a nossa casa comum. Né? Então eu quero que o direito brote, eu quero que a justiça corra, e nem um riacho que não seca, ou seja, a veia, né? Água com veia da vida, que aliás é uma coisa que a gente precisa ter muito claro. Nós vivemos num grande planeta Terra, é num planeta água. A maior parte é água. E quando os ciclos da água se confundem, ou quando eles sofrem interferência, as consequências não é que a Terra vive, o planeta não vive. Né? A tendência é sempre voltar para o equilíbrio antigo. Né? Se o rio corria e tinha uma área cheia, e eu construí na área cheia, amanhã vai ter enchente. Agora, vira desastre por quê? Se houvesse uma cheia, uma tempestade forte, vamos imaginar, caindo no deserto do Saara, seria o quê? Seria um desastre? Seria um evento climático extremo. Todos esses maiores nós estamos vivendo, na verdade, é isso aqui. Mas como a gente altera, eles se transformam em desastre, mas não desastre natural. Não são naturais do processo. Vou pegar um exemplo. A gente sabe, uma entrando, chega no assunto, não é entrando, não tem jeito de ser,
É para a gente ir acostumando. De umas décadas para cá, a ciência, os pesquisadores e aquilo que o povo muitas vezes não sabia, descobriram pelas correntes que passam, que vem uma corrente do Atlântico, aliás, essa corrente do Atlântico ela traz coisas do deserto do Saara ao primeiro planeta integrado. Passa pela Amazônia, essa corrente lá, ela vai e rebate nos Andes e volta. Ela desce para o sul e sobe. E ela traz o quê? Como a floresta amazônica, ela é uma floresta, é a maior floresta úmida do mundo, depois você tem um pouco, na região lá, e depois as sobrando, maiores. E na região da Indonésia. Ela leva à unidade. E por isso, quando, pelo desequilíbrio, e o aumento também, uma massa quente ficou aqui na nossa região, essa que descia não conseguia subir. Ela também alimenta o regime de chuvas de Argentina, de Uruguai, Paraguai, em parte. Mas nós, então, ela desce e sobe. Ela não subir, então ela derramou todo. Lá embaixo. Certo? Ah, tá bom. Duvido. Então vou contar uma coisa. Quando mais não teve umidade, que tinha queimada, essa corrente de ar levou o quê? Umidade? Levou fumaça e fuligem. Aí esses dias que amanhecia, né? Tudo cinza, alguns lugares até com cheiro, e não tinha mais ninguém tem. Então não dá para a gente brincar ou achar que mexeu não tem consequência. Se não houver umidade suficiente naquela região, não tem. E alguns pesquisadores ainda dizem assim, que porque existe a Cordilheira dos Andes, então ela não segue. Ele iria seguir. Porque os desertos, mais ou menos, estão localizados nessa faixa. Não tem deserto onde a gente vive por causa disso. Em 2017, se falou de cada bioma no qual nós vivemos. Né? A gente vive integrado. A gente esquece muitas vezes que a gente vive na cidade e a gente tem aquele ideia assim, ó, hoje eu vou fazer uma passeio na natureza, subir a montanha. Mas aqui é uma natureza reconstruída. Mas ela está aqui presente. Tanto que aos pouquinhos a legislação vai percebendo e vai mudando. Né? Eu não posso mexer numa nascente. A gente fala muito na roça assim, cerca não segura a erosão. Você pode cuidar da sua propriedade o quanto você quiser. Mas se o vizinho não cuida, a sua vaca ela vai seguir. Não é isso? Então tem que ter cuidado. E é isso que o Papa Francisco fala no Laudato Si. O cuidado pela casa comum. Então vamos começar a aprofundar. Ecologia integral. Olha o Papa Francisco, ele coloca no Laudato Si, eu pesquei três afirmações dentro da Laudato Si que nos mostram essa visão. Nós somos convidados a compartilhar. Primeiro, que o meio ambiente é um bem coletivo. Ele é patrimônio de toda a humanidade. Vocês vão ver aí no texto, que isso perpassa o texto. Né? Ele é necessário para a vida. Então, ele não é um bem apropriável por uma pessoa só. Né? E então ele propõe, por ser responsabilidade de todos, ele propõe uma ecologia integral. Lá no início o Papa fala assim, não existe duas crises, uma social e uma ambiental. Mas existe uma só crise, uma crise socioambiental. Escutem os clamores, o grito da terra e o grito dos povos. Escute o clamor que vem da sociedade e da natureza. Quem mora na roça e mantém as tradições, consegue ler. Na hora que tem um pássaro canta, ele já sabe o que essa linguagem.
Eu sou analfabeto nessa linguagem. Porque perdi, gerações de para trás, perdemos essa sensibilidade de enxergar. A outra fala é bem comum. Né? Então, pensando no bem comum, e aqui nós vamos me falar uma coisa: o bem comum não é só para nós, não é o bem comum do ser humano, da humanidade, é o bem comum da natureza. Lembre-se sempre, lá naquelas aulinhas de biologia, e como é que funciona? A cadeia alimentar, um bichinho com o outro bichinho com o outro bichinho com o outro. Não é assim? Quer dizer, a natureza se autoalimenta para dar força da vida. Se nós ficamos sozinhos, estamos perdidos. E se nós também começarmos a criar ambientes únicos, o bichinho que come aquele único vai crescer muito na praia. Mas depois eu vou ter que estar combate. Vai quem criou isso que eu. Então, é muito importante que a política, a economia, em diálogo, ela se coloque. Então, o Papa fala, tudo bem, está tudo integrado, né? É patrimônio de todos, então a economia e a política, ela precisa se colocar a serviço da vida. Ele fala especialmente da vida humana. Inclusive, que nós somos aqueles chamados a cuidar de todo o resto. Que faz parte desse jogo de nós estamos. E aí, então, é muito importante, na frente, nós vamos voltar nisso, a gente definir essa ideia de desenvolvimento que nós temos. Né? A gente tem que converter, mudar um modelo de desenvolvimento global. Isso deve refletir responsavelmente sobre o sentido da economia e seus objetivos, para corrigir suas disfunções e deturpações. Se eu encaro tudo como objeto de compra-venda, isso vai exagerando num tal ponto que até o ser humano, muitas vezes é visto no capital humano, né? O domínio e a concentração, ela implica numa dificuldade de solução para o planeta somos. Então, a ecologia integral, ela basicamente, lá no texto, fica lá na fonte, da Laudato Si. Aí vai estar descrito a realidade, depois o novidade, com vários outros dados, e o agir. Mas ele fala assim, ecologia integral, ela integra o lugar específico que o ser humano ocupa neste mundo e suas relações com a realidade que o rodeia. As nossas relações com a realidade que nos rodeia, que está em torno de nós, não podem ficar isentas. O jeito como eu vivo. Então, por exemplo, se amanhã eu falo território. Território não é um negócio físico somente. Território é história, é ancestralidade, é cultura, é fé. Tem lugar que para nós é sagrado, os povos indígenas sagrado de uma outra forma, né? Aqueles que, descendentes daqueles que foram arrancados da África e vieram para cá. Então, o ser humano, ele produz cultura. Então, natureza e cultura se encontram numa integralidade. Né? E não há ecologia sem uma antropologia adequada. Se nós temos um olhar somente a partir de nós mesmos, do ser humano, do nosso bem-estar, e aí são vários bem-estar que existem, né? Porque o ser humano não é igual. Se tudo, pensa e medida é o ser humano, o Papa fala, isso vai ter uma consequência que não tem limite o uso do planeta. Mas o planeta é limitado. Ele não está conseguindo mais se recuperar. Porque sempre, uma vez um agricultor, lá no Pontal do Cidade Mineiro,
por ano. Ele veio na frente, não entendeu mais nada. Porque assim, meu avô caçava, meu pai caçava, meu bisavô caçava, meu filho caçava, não sei o quê. E agora pode, se caçar, está preso. E o pior é que não foi nem escuro. Mas a maneira como se começou a pensar em grandes empreendimentos e no impacto, esses animais se aposentaram, o habitat deles desapareceu, eles diminuíram e agora realmente não pode, porque senão ele vai acabar. Ele não vai existir mais. E ele tem uma função nesse equilíbrio. Então, é necessário, então, o quê? Isso Paulo vai insistir, nós vamos ter praticamente a conclusão lá na frente. Um novo estilo de vida. Não tem saída. Não adianta a gente querer ficar, eu vou mudar, vamos fazer uma tecnologia nova, agora é carro elétrico. Depois não muda mais esse assunto. Mas, se eu não mudo, se é um carro por família, se é 2, 3 carros cada grupo, não tem recurso no planeta para isso. Mais um. Então, o Papa, a encíclica, que é uma reflexão, tem que lembrar de todas as encíclicas do Papa Francisco, não é só o pensamento dele. Ele pega os papas que vieram anteriores a ele e o que as conferências dos bispos pelo mundo agora, o magistério oficial do papado, mas também o magistério de várias regiões do mundo, vem dizendo. E aí ele fala, olha, precisa, se tudo está relacionado, também o Estado, né? A saúde das instituições de uma sociedade tem consequências no ambiente da qualidade de vida. O Estado que nega o meio ambiente, o Estado que nega a urgência da busca de soluções, obviamente, ele vai caminhar numa direção mais agressiva em relação à natureza. Né? A ecologia, então ele fala, ecologia integral, que pressupõe justiça integral, ecologia cultural, assumir a perspectiva dos direitos dos povos. Tem uma carta, que posso falar sempre dele, o Davi Yanomami, aquele povo que mora ali na fronteira entre Brasil e Venezuela. E o empreendimento para entrar, a mineração, etc. E eles queriam uma carta para a presidência da República. A carta é nenhuma, presidente da República. E eles querem assim. Vocês brancos acham que nós somos pobres. Quem falou com vocês que nós somos pobres? Só porque nós vivemos diferente de vocês? Para nós, a riqueza é outra coisa. São os nossos filhos, bem criados, alimentados. A consequência está lá, né? Nós vimos, no ano passado, já há alguns anos, aquele pessoal estava passando fome. E quem vive em simbiose com a floresta, se você destrói a floresta, você destrói a pessoa. É uma outra forma de viver. E ele fala mais. Os brancos dizem, eles consultam. Aí vai vir aqui, vai ter empreendimento e nós vamos mexer com licenciamento. Essa pergunta dos bichos, eles querem atrasados, porque a compreensão que eles têm é diferente da nossa. Eles relacionam com os outros elementos da natureza como seres. É muito diferente. E é interessante, né? A organização fica travada. Louvado seja meu Senhor pela irmã do água, fogo, vento, irmão e irmã. Então, nós temos condição de Deus com esse povo. Tem um pensamento muito parecido. Do povo.
entre nós. Né? E da vida cotidiana. Né? Os nossos atos da vida cotidiana, a gente sabe. Se você fechar a torneira, nós que estamos dentes, não vai salvar o planeta porque quem gasta mais água não é ele. Mas, na medida que a gente vai criando essa forma de viver, a gente vai também abrindo mão de algumas outras coisas. Lá na Convenção Ecológica, nós vamos ver isso. Então, ecologia integral e justiça integral, né? Essa visão e a visão do bem comum, então, ela põe na mesa, a igreja pôs na mesa, um tema muito importante, que é o tema de aprofundar o que significa hoje a mercantilização da natureza. Tudo sobre. Mas são todas instituições de igreja, ordens religiosas. A família é uma instituição. A empresa é uma instituição. Tudo. Por quê? É a forma como nós nos organizamos. E na sociedade contemporânea, a gente se organiza e essa forma de organização, ela ganha uma certa cidadania a partir de sua institucionalização. É muito difícil não institucionalizar. Quando se institucionaliza, a gente fala assim, na igreja, na vida religiosa, perde um pouco a alma, mas assume algumas garantias. Né? Porque a convivência humana criou regras que vem criando e vem mudando para que as instituições depois. Agora, obviamente, quanto mais pública é a instituição, maior responsabilidade ela tem, porque é ela que vai sinalizar o campo de ação e a abrangência das outras instituições. Na medida em que uma instituição privada, ela tem, vamos dizer assim, um processo de definição muito mais, vamos dizer assim, o objeto é mais específico do que uma instituição pública, que tem que responder a uma série de outros fatores. Por isso que gestão pública e gestão privada é diferente. A gestão privada, a definição está, pode ser no conselho de governo, pode ser na diretoria, os investidores implicam muito em cima, mesmo que a diretoria não queira, hoje em dia, um CEO de uma empresa tem. Agora, no Estado, não. No Estado, a população escolhe. Não gostou, tira. Olha errado, olha certo. É a convivência humana. É a convivência humana. Por isso que essa reflexão é importante. E fazer entrar essas ideias, ela ajuda a gente a entender que a nossa convivência não passa só pelas relações sociais, mas passa também pelas relações ambientais. Né? Então, aqui, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, deve priorizar a justiça social, a dignidade humana, preservação do planeta, deve, além dos interesses econômicos, aí o Estado, enquanto instituição, tem uma responsabilidade grande, porque como ele vai ver o todo, ele pode, a partir do todo, buscar um arranjo, que é a legislação, que vai contemplar o essencial, do que é algo mais objetivo. Depois vai se adequar como parte dessa construção. Então, o que o Papa está dizendo? A ecologia integral não é só uma questão de verde, de azul. É uma questão do nosso relacionamento. Para a gente se entender de novo como natureza. Imagine uma coisa. Vamos celebrar o Natal. A festa do Natal é a festa de um Deus criador que se torna criatura. Como nós podemos chegar? Deus se transforma em natureza, porque nós somos natureza. O Criador virou criatura. Existe uma dignidade profunda
já no próprio ato da criação, mas a partir daí mais ainda. A gente fixa muito na pessoa, mas não é que tudo se torna Deus, nem todos os seres humanos tornam-se Deus por enganação. Né? Mas, na verdade, essa dimensão não pode ser esquecida. Vamos lá. E aí, o convite é esse. Nós precisamos de rever alguns conceitos. Na língua portuguesa, a palavra desenvolvimento, a gente gosta de julgar muito com uma outra. Não, eu não quero desenvolvimento, eu quero envolvimento. Não é 10. Mas o desenvolver pode ser também abrir. Mas a ideia que nós temos de desenvolvimento é qual? Quanto mais eu quero crescer, todo dia o PIB fica aumentando, todo dia o seu PIB fica aumentando. Eu fico assim pensando, às vezes na televisão fala assim, esse ano vendeu menos colher cabelo do que ano passado. Colher cabelo, não tem que comprar todo ano. Não tem como. Mas o sistema de engrenagem só funciona a partir disso. Então nós temos que pensar numa outra forma da engrenagem cumprir sua função, dar o bem-estar, mas ao mesmo tempo não criar uma ansiedade profunda de que sempre o crescimento é o mais importante. E é difícil por quê? Porque desde pequeno, a gente, desde criança, uma ensina para a gente, menino, come, cresce, você virar gente. Você vira gente, né? Eu aprendi. Até o governo, questionamento. Pode ser um questionamento. Não é possível, não existe um desenvolvimento que seja sustentável. Então, você está envolvido no desenvolvimento, talvez. Porque aí está uma das questões mais injustas. Foram aliar a palavra sustentabilidade a desenvolvimento. Poderia ter sido aliado à sociedade sustentável, por exemplo. Não. Mas o desenvolvimento infinito exige, por exemplo, alguém vai acreditar que nós vamos ter lítio no mundo suficiente para trocar toda a frota de carro do planeta. Porque não é adaptar o motor para água e combustível. Onde é que está a bateria do veículo elétrico? No assoalho do carro inteiro. E a região, a CBA, como a coisa, mineração sustentável ninguém viu ainda, infelizmente. A mineração, gente, a questão da crítica à mineração é o seguinte: tudo que é de dentro sai libertação. Porém, a extração minerária, assim como outras, a extração minerária é extremamente predatória no mundo inteiro e não existe ainda nenhum lugar que você pode colocar ele justo e que ele é ambientalmente correto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que partir para outros tipos de solução. É muito interessante no país, sabe que hidrelétrico também não tem problema, mas no país onde a energia é 80% vem das hidrelétricas, eu não estou preocupado com lixo, com errado, não tem. Mas se eu quero investir, se eu preciso de dinheiro para a política pública, o que está circulando no mundo é para isso. A pressão do sistema, então, mas a gente vai entrar mais profundamente. Se eu começo a pensar que a natureza tem direito à existência, porque se ela não existir, eu não existo, é claro que quem vai dizer o direito à natureza são nós de novo. A sociedade é nossa. Nós estamos compreendendo que ela tem que estar em harmonia e em diálogo. O outro termo que nós temos que ver é sustentabilidade. A sustentabilidade, então, ela é mudança no estilo de vida, ela é mudança no modelo econômico, ela é construção. Tem vários sentidos. Economia solidária, economia de consenso, economia circular, economia da vida, comunidades que têm seu próprio dinheiro, cooperativismo é uma tentativa. São tentativas dentro do sistema maior? Sim, não. Mas são formas e buscas
de relações diferentes e realmente sustentáveis. Ambiente. O ambiente, nós temos que começar a entender o ambiente como comunidades de vida. Então, são como tanta verdade que, às vezes, você dá uma alteração numa região, não dá conta. Você quebra aquele equilíbrio. Né? Eu sou comunidade de vida e nós estamos no meio dessas comunidades. A Terra. Parar de pensar a Terra como algo inerte. Eu lembro na aula lá, ciência, muito pequeno, aí a professora foi ensinar reino animal, reino vegetal e reino mineral. Aí a professora, reino animal, aí todo mundo, os bichos, né? A gente vê, né? Não, vocês também, né? Reino vegetal, as plantas. Professor, e o reino mineral? A professora falou. O planeta não é assim. O planeta é dinâmico, o planeta não é estático. Se o planeta fosse estático, não tinha vida. Né? E o planeta é onde a vida acontece. Não dá para separar a vida, os seres vivos dos não vivos, porque eles se interagem. O humano, né? Superar esse dualismo que nós temos, que o Papa chamou aí de antropocentrismo, e o Papa fala de uma outra palavra também, o consumismo exacerbado. Não tem condição de viver uma sociedade que a gente sempre consumir, está sempre triste, insatisfeito. Eu comprei um trem daqui a uma semana, já quero outro, aquele lá vai cair de fora. Aquele lá já não me satisfaz mais, porque é uma coisa mais eficiente. É assim, mas a eficiência, ela está a serviço de quê? Né? Nós, a natureza, somos um todo. E a espiritualidade. E aí o Papa fala especificamente das espiritualidades ecológicas e ele fala, de proteção ecológica. Então esse é o mundo que nós estamos vivendo. Olhando para isso, então sai essa ideia, né, de a gente rever a partir da palavra de Deus, a partir da nossa história, da nossa realidade, da nossa fé, tudo isso. E é interessante, eu gosto muito dessa chave, né, porque ela coloca o problema no vazio que ele está. Todo mundo fala, ninguém entende isso. Não, mas está tudo doido. A gente não chove mais. O que está acontecendo? Né? E aí, ontem nós estávamos falando sobre isso, lá no Encontro das Nações Unidas, qual era a grande discussão? Né? Perdas e danos humanos, os efeitos do clima. Então, criar um fundo. Tudo bem, na discussão. Porque realmente alguns países vão acabar, vão ter cobertos por águas, são ilhas. Assim. Alguém tem que, não por compensação, mas por justiça, indenizar isso aí quando o povo vai e etc. Não se pergunta. A gente não adianta ter escolha de jeito. Mas parece que a natureza está fazendo, não somos nós que estamos provocando isso. Então, toda vez que tem, a gente paga. E a gente sabe que não paga, né? Olha a situação do Malapela e do doce. Vamos passar para frente. A gente vai fechando. Então, não basta intermediar também essas atividades que são as atividades, vamos dizer assim, mais fortes que funcionam a cadeia produtiva. Aqui a gente tem a mineração, a gente tem o grande agronegócio, a pesca industrial, né? O petróleo, o gás do petróleo e o uso industrial da madeira. São todas matérias-primas. Elas são aquela primeira da cadeia produtiva. E essa é a grande terra do mundo. Quem controla isso, principalmente hoje nos médios, né, a concorrência é Estados Unidos, União Europeia, China, mas
fazendo a questão atual do posto e tudo. Mas, como é que fica? Toda a legislação dos últimos anos na Europa é para regulamentar isso. Eles que vieram com a ideia do carro elétrico, não vão lá, não. Tem estudo do mundo, na América Latina, na África, parte da Ásia, falou que faria isso para resolver a questão do clima. Se a gente tivesse discutido, não dá para continuar assim. O que faz sentido que nós temos que fazer? Aí, energia aparecer como um item, mas não como o item. Porque estamos tendo estilo de vida de lá, não organismo. E aí, e por uma realidade infeliz, né? Onde estão a maioria desses direitos? Costumam não. Junto aos países mais pobres. Então vamos de novo arrancar, deixar um buraco. Mas, por exemplo, na Belisário, mostra para nós aquele mapa social, a cartografia que fez, mostrando cada riqueza que tinha lá. É claro, gente, você pode comparar a riqueza da Malchica com a riqueza do José, da Dona Maria, da propriedade dele, do que ele planta ali, do animal, do que ela costura, não sei o quê. Em números absolutos, a outra não fica bem. Agora, ela já existe. Ela é que dá força para o território, ela é que cria as relações e vai fazer com que aquilo se perpetue. Então, você não aprofundar esse tipo de realidade. Significa que para muita gente vai ser conversando. Não. Né? Então, passa para frente. Aqui. Olha para vocês verem. Eu fiquei como pelo Ministério de Minas e Energia, está explicando para nós. Olha aqui. Essa carcaça aqui. Isso pega 44 quilos de alumínio, 66 quilos de grafite, 26 quilos de aço, de cobre, 65 de aço, só lá embaixo. 6 quilos de líquido. Né? Aqui seria numa bateria combinação de lítio, ferro e fosfato. Outra combinação níquel, cobalto e óxido de alumínio. Aí já muda. 17 quilos de cobre, 17 quilos de aço, 43 quilos de líquido, 2 quilos de cobalto, 6 quilos de líquido, 30 quilos de alumínio, 44 de açúcar. Só tem outro. Tem o solar e nas eólicas. Nasceu até no norte do Brasil um movimento. Já estamos tirando B e reflexão, estudar, e aqui muito bem. Eles criaram um movimento dos atingidos pela renovável. Porque ninguém consegue viver debaixo daquilo. É uma loucura, tem muita gente comportamento. Aí falam assim, está acontecendo no mundo. Não, nós vamos estender as eólicas, as torres mar adentro. Vai ter impacto na vida marinha, mas ninguém pensa. Eu não sei, eu posso falar. Eu fiz engenharia, mas eu não estou lembrado dessa parte, há tempo, mas essa é uma coisa. Eu não sei, mas que transmite energia elétrica, pode falar. Se não transmite, se a pessoa está de carro que vai ter que ter, é mais pobre, é mais gasolina, é mais rico. E acredita que nós vamos mudar toda a frota de automóveis do planeta. Por que a gente discute essa frase? Como é o balanço da energia no mundo? Quem usa mais energia no mundo? E por que usa? Na nossa região, se nós pudermos, como que estamos buscando equilíbrio? Se também não tiver um equilíbrio, é equilíbrio. Existe um estudo que são paradoxos, eu esqueci o nome, mas é assim. Você lembra que para nós produtos eletrodomésticos vem com aquela barrinha, né? Enquanto ele gasta energia elétrica. Obviamente você vai comprar não só pela consciência ambiental, mas porque economiza mais. O que você faz com o dinheiro que sobrou? Não, tudo é lixo. Olha o governo de pilha de regente desceu aí, né? E caiu em cima de umas casas, não sei o quê. Mas vamos lá.
para frente. Então, mas não tem jeito. Foi interessante que eu apresentei, não esse, mas uma coisa parecida. Aí quando eu falo da conversão, às vezes eu pergunto. Se a gente não acredita nessa possibilidade, é difícil mesmo. Porque o povo não está querendo isso que a gente está falando. E nós não falamos outra coisa. E mesmo se não falar, mesmo se falarmos outras coisas, a gente deve continuar existindo. Porque a gente acredita, não é só porque é fácil que vai acontecer e é possível mudar amanhã. Mas a gente faz porque acredita que é o certo. Porque a gente está sendo levado pelo Espírito. Tem um negócio que me chamou muita atenção. Uma vez, eu viajo muito com esses negócios fiscais, franciscanos e tudo. Era na década de 90, a gente estava nos Estados Unidos, estava tendo uma celebração em Washington. Aquele bispo do Romero, que foi assassinado na América Central. Aí os três falaram, vai ter uma missa americana. Já morava no Salvador, vai ter a maratona. Eu teve a celebração do político, no final, vai ter um ponto. Aí, o pastor está falando, ele falou comigo, aí ele disse assim, não está querendo de guerra no Vietnã. Eu vou conversar com ele. Aí fui. Muito detonado, né? Porque eu não tratando que ele jogou bomba de Natal, não sabia. Jogou aqueles folhantes que eu mesmo que uso no mandato, né? Para esfolhar, para queimar. Né? Ele matou muita gente. Eu falei para mim, naquela época, eu não sei se isso existe. Eles falaram assim, nós, o Campinho, lógico, eu não me lembro mais se era uma vez por mês ou uma vez por semana. Uma vez por mês. Nós vamos para os portões, a igreja, e no grupinho nosso, vai para o portão, não lá na porta de entrada do ministério do templo, lá no portão, lá na frente. E nós não fazemos nada. Na hora da entrada do serviço, a gente fica com vela assim. Já tem tanto tempo que a gente faz isso, e todo mundo quer cumprimento a gente. A gente fala, não, o cumprimento faz a gente. Foi militar, sempre. Aí, ele veio para mim e falou assim, quantas vezes já chegou depois da guerra no Vietnã? Aí ele escreveu meio democracia, eu sei lá, não sei quantas pessoas já fizeram, né? Aí, ele falou, pois é, mas a gente continua acreditando. Não é que não tem paz, que a gente não vai acreditar que a paz não volta. Então, assim, a conversão é um processo, não é uma conclusão. É um processo. A gente está se conversando sempre. E o Papa fala, olha, 5, vocês podem ir lá, e ele fala 5 atitudes de uma pessoa em processo de conversão ecológica. Se tudo vai gerar nisso, é a nossa compreensão, então. Agora ele nos colocou para nós, que a gente não percebia antes, que essa convivência, né? Ele fala assim, a primeira atitude é gratidão. É gratidão. Esse planeta, esse mundo, nos foi dado de presente. Então eu tenho que ter uma atitude de agradecimento. Mas parte da conversão. É bacana que esse bem positivo. Depois, consciência amorosa. Que nós formamos com os outros seres uma comunhão universal. Francisco falava de uma fraternidade universal. Tantas criaturas mostram isso de uma forma maravilhosa. Aí nessa semana. Por tantas criaturas, Francisco fala assim: louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã e mãe terra.
que nos sustenta e nos governa. A lógica da governança é a lógica do planeta, do ciclo da vida, das forças vitais. Não é o controle disso e prevenção disso aí. É entender que nós fazemos parte da vida. O outro é olhar o mundo, não de dentro, mas de fora. Né? Nós fazemos parte de uma geração que tem o privilégio, de ter visto a Terra, a imagem da Terra do lado de fora. Até nos anos 60, ninguém imaginava. Mas ninguém nunca tinha visto. É um privilégio que nós temos. A gente vê esse todo, tudo interagindo. Né? Aí o minha casa falou a Terra é azul. Né? Depois, lá na Lua, quando vê a Terra, eu gosto de estar muito do filme, esse Apolo 11, uma coisa assim. Tom Hanks, o diretor é genial. Ele olha na escotilha, e fica lá no fundo, ele vem com o dedão e com a papel. Essa agilidade, diante dessa imensidão que é o universo. E até agora a vida como conhecemos aqui. Mas é a nossa casa, é a nossa casa comum. E depois, aquele último feito, quando aquele satélite, aquela nave que saiu, foi lançada em 1970 e poucos, né? E quando ela estava saindo do sistema solar, aquele cientista, né, também midiático da época, né? Paulo Sagan falou o seguinte: vira a câmera. O pessoal falou: não, se virar já vai perder. Vira que se perder e cair. Vira e fotografa a Terra. Então, um pontinho. Um pontinho. Não somos nada, gente. Não somos nada. Estamos diante de Deus, não somos nada mesmo. Ela é redonda, né? E nos achamos todos tudo. Ela é redonda, né? A controvérsia, ela cresce. Agora tem ideia de crescer, desenvolver criatividade e entusiasmo. Ou seja, eu tenho que ser grato. Eu sou grato. Essa é a vida que existe. Esse é o planeta onde eu faço parte. E eu faço parte de uma comunidade enorme de vida. E eu olho esse mundo de fora e de dentro. Né? De fora eu vejo ele como um todo. De dentro eu vejo a diversidade, a maravilha que ele tem. Biodiversidade, culturas, diversidade em todas as formas, etc. Então, eu quero o quê? Eu tenho que ser uma pessoa criativa. Eu tenho que ser uma pessoa com entusiasmo. Para quê? Para resolver esses dramas que vivem no nosso planeta, que muitas vezes são dramas que estão frutos desse modelo que puseram. Guerras, etc. E aí, logicamente, eu tenho que amanhecer todo dia uma grande responsabilidade. Estou terminando. Então, o que nos ajuda nessa conversão? Alguém poderia ler para nós aqui? O texto? A consciência de cada criatura reflete a alma de Deus e tem uma mensagem para nos transmitir. Ou a certeza de que Cristo assumiu em si mesmo este mundo material e agora, ressuscitado, habita no íntimo de cada ser, envolvendo com seu carinho e penetrando com a sua luz. E ainda o reconhecimento de que Deus criou o mundo, inscrevendo nele uma ordem e um dinamismo que o ser humano não tem o direito de ignorar. Essa conversão deve ser explícita, permitindo que a força e a luz da graça recebida se estendam também à relação com as outras criaturas e com o mundo que os rodeia, e suscite aquela sublime fraternidade com a criação inteira que viveu,
de maneira tão elucidativa. E aí, então, vamos passar. Esse é o capítulo 5, que é muito interessado, na oportunidade, fala de espiritualidade, da educação ecológica, da espiritualidade ecológica, e esse povo para mudar o sistema cívico. Nós temos que ajudar a desenvolver uma consciência, nós precisamos mudar o modelo da sociedade, o modelo da economia, o modelo de normas de vivência. É um trabalho grande? É um trabalho que exige muito esforço, diálogo. Certamente não vai ter uma solução. Vão ter muitas soluções. Né? E aí o ponto de partida do Papa é a mudança do estilo de vida. E aí o Papa fala, vocês foram naqueles nomes 13, 38, o Papa fala o seguinte: sobriedade feliz. E sobriedade feliz do Papa não é deixar de, não é ter menos, mas é ter as coisas com mais intensidade. A forma como que nós temos, ela é muito efêmera, é descartável. Então é ter com mais intensidade e cultivar outras coisas. Na música, no brasileiro, na pesca, aquilo que nos une. Então, é criar uma outra perspectiva. Né? Ele fala, então, que é necessário criar uma consciência. Nós temos uma consciência forte, mexeu, se revolta, tanto de um lado quanto do outro, em perspectivas diferentes, mas se revolta também social. Mas é uma cidadania ecológica. E essa mudança, então, ela vai exercer uma pressão sobre aqueles que detêm o poder político e econômico. Porque nossa sociedade funciona com organização. Então, aqueles que estão, no dado momento, eles foram delegados, né, ordenados a exercer essa função, então eles vão sofrer uma pressão. Né, para que mude o comportamento político, econômico e social, e pode também mudar o comportamento do político aos impactos e aos modelos de produção. Então, a conversão ele é um processo que está conosco, ele é um processo pessoal, mas ele é também um processo coletivo, né? Para todos, para todos. Eu pensei desenvolver esse caminho em relação à teologia federal, na essência de que a campanha da fraternidade aplica, né? Ela pega o que está acontecendo em nossa sociedade, vamos ver, depois ela faz uma leitura, né, bíblica, teológica e do magistério, e nos convida à ação. Então, eu começaria de maneira diferente a sua exposição. Eu começaria diferente porque ali você começou falando das campanhas das fraternidades de temas ambientais. E para mim a campanha de fraternidade desse ano ela não é simplesmente uma campanha ambiental. Isso que você falou, porque não há uma crise ambiental e outra social. Então é socioambiental. Eu vejo a campanha da fraternidade do ano que vem como uma síntese das campanhas da fraternidade. Porque naquela lista que colocou, por exemplo, eu não deixaria fora de jeito nenhum a campanha da fraternidade de 2010, que falava sobre a questão da economia e vida. Então, ela é fundamental nesse tema aí. De 2019, por exemplo, falava de políticas públicas. E se a gente for pegar a questão do menor, a questão do negro, a questão do sem terra, tudo isso está dentro da ecologia integral. Então, eu acho que essa campanha ela não é mais uma campanha ambiental, mas é uma campanha socioambiental, uma campanha integral. Toda fala tem uma intenção e tem uma estratégia.
A grande dificuldade, quando a gente não conhece o público, é discutir a questão ambiental. Porque essa que vem sendo combatida. Entendeu? A gente assessora a Comissão de Ecologia Integral e Mineração de São Pedro, e a Mulher Deus. Né? Quando esse texto começou a ser escrito, ele começou a pedir um 2 anos, e ele foi escrito em segredo. Se esse texto aparecesse sem falar, no ano passado, que foi a oportunidade esse ano, e essa sobre ecologia, vocês iam ver o que teria nas mídias. Nós temos uma sociedade dividida. Então, é fazer as pessoas perceberem que a questão ambiental, né, aliás, a compreensão que nós temos que ter, quando a gente fala, tá, tem pessoas que falam assim, justiça socioambiental. Nós só temos nome, justiça ecológica. Justiça ecológica. Não tem como, né? Não tem que falar ao contrário, a justiça social, ela tem que implicar no ambiental. Mas o que está pegando hoje é a questão do meio ambiente, porque todo mundo já compreendeu que quando fala da questão ambiental, você está dizendo que ele está falando do modelo de desenvolvimento que nós temos, você está batendo na porta de vários setores para poder mostrar, opa, esse modelo não funciona, o planeta não aguenta, nós temos que conviver entre nós, etc. Então, é uma estratégia pedagógica. Eu escolhi, mas eu concordo contigo. Né? Mas por quê? Porque tem gente dizendo o seguinte, se eu colocasse a questão do medo, o nome ia ser maior ainda. Mas eu coloco os temas que já tem gente dizendo o seguinte, aonde que esse Papa fica inventando essa história? Aonde que a igreja está inventando isso? E você se lembra? E no Sínodo, qual foi a coisa mais escandalosa que teve no Sínodo? Aquele sujeito que entrou na igreja, na Vila Conciliação, ali perto da Igreja de São Pedro, e pegou 3 estatuetas de madeira recortada, que estavam ali, que era uma mulher grávida, né, na terra, e o nome delas era Pachamama. Mãe terra. Eles pegaram e jogaram os sujeitos no rio, porque eram imagens pagãs. A recuperação da natureza foi separada de nós, ela é muito importante, porque ela foi apartada da igreja. Né? Vamos agora no mesmo. E na época eu achei muito bacana. Hoje eu gostaria até de voltar, depois eu virei esse cara de antigo. Na feira de Símbolos, como é que era? Duas formas, e ao pode tornar maravilhoso uma compreensão dele. O bem desse planeta, desse planeta que está criando. Mas essa coisa material da vida, das plantas, do planeta, é tão distante, é tão profano, é tão longe, né, que se parou. Então, resgatar isso, né, eu vou citar os filmes que ontem, acho que eu fiz o término, que até que vocês compreendam bem a imagem.